O mundo em alerta de novo? Dessa vez o motivo é o vírus Nipah, que circula na Ásia. O Nipah circula principalmente entre morcegos que se alimentam de frutas, mas pode ser transmitido para outros animais e para os humanos por meio de alimentos contaminados. A transmissão também pode acontecer por contato com uma pessoa infectada, mas em menor escala. O Nipah é altamente letal e afeta o sistema respiratório e o sistema nervoso central, mas a transmissão é baixa. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dor muscular, cansaço e tontura. Ele também provoca dificuldades respiratórias e encefalite grave. Não há vacina e nem remédio para prevenir ou curar essa infecção. Diferente da Covid, em que muitas pessoas tinham sintomas leves ou eram assintomáticas e continuavam circulando, o Nipah leva o infectado rapidamente para o hospital. Por isso, o risco de transmissão sustentado em larga escala é menor. No Brasil e na América Latina não existem registros da doença. Apesar do baixo risco do vírus chegar aqui, o Ministério da Saúde se pronunciou e disse que não há evidência de risco para a população brasileira. A Organização Mundial da Saúde também afirma que há baixo risco de propagação do vírus, mas classifica o Nipah como prioritário devido à capacidade de desencadear uma pandemia. Terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes, aqui de segunda a sexta-feira. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é mais uma vez a médica infectologista, a doutora Luana Araújo. A gente vai conversar sobre o Nipah, um vírus que tem circulado na região da Ásia. Doutora Luana, é um prazer te receber mais uma vez, seja bem-vinda. Oi, Gabriela, sempre uma alegria estar com vocês. Uma alegria também te receber. E eu quero começar te perguntando, acho que essa é a pergunta que mais aparece aqui por parte da nossa audiência, é a maior preocupação das pessoas. Então, acho que é importante esclarecer qual é o potencial que esse vírus, o Nipah, tem de provocar uma nova pandemia. Isso é o que mais as pessoas querem saber nesse momento, a maior preocupação que aparece nas perguntas que a gente recebe. Embora esse seja um vírus que, obviamente, nos traga uma situação de alerta importante pelas características que ele tem, neste momento o potencial dele de levar uma nova pandemia é baixíssimo, porque ele tem uma altíssima letalidade, acho que isso todo mundo já está mais ou menos sabendo, né? Ele mata cerca de 40 a 75% dos casos, então é de fato uma coisa absurda, assim, muito, muito alta mesmo. Mas a transmissão dele, pessoa a pessoa, ela é ruim, ela não é sustentada, como a gente fala. Então, ele tende a matar muito e transmitir pouco. Então, os casos que a gente acompanha todos os anos dessa doença tendem a ser casos isolados, aquele conjunto de casos ali que, uma vez levantadas todas as barreiras sanitárias, eles acabam indo embora da mesma forma como começaram. Então, neste momento, a chance de pandemia é baixa, mas é o tipo de vírus que a gente tem que ficar sempre atento, sempre alerta. Eu, assim, gostei muito dessa sua frase, acho que ela fica muito didática. Ele tende a matar muito e transmitir pouco. Você consegue trazer, doutora Luana, um pouco do histórico desse vírus? Porque o Nipah ele não é novo, né? Falar sobre as características que ele tem, a letalidade, você já explicou aqui muito bem. Mas por que esse risco apareceu agora? Então, esse risco não apareceu agora, né? Eu acho que por uma conjuntura de fatores, esse assunto acabou chamando a atenção das pessoas. Mas é como você disse, o Nipah não é um vírus novo. Ele é um vírus que foi descoberto, foi primeiro descrito lá pelos idos de 1998, 99. Então, assim, já há quase 30 anos aí, né, que a gente acompanha isso. E ele primeiro foi descrito em pessoas que cuidavam de porcos que estavam infectados com essa doença, porque esse vírus ele tem um caráter zoonótico, que a gente fala, quer dizer, ele circula em espécies animais
E enquanto a gente não se mete nestes ambientes mais preservados e harmônicos, a gente não costuma estar exposto a esses vírus. No caso do Nipah, essa foi a primeira descrição dele lá em Singapura e na Malásia, quer dizer, na mesma região ali, Sudeste Asiático, e desde então, principalmente nos últimos anos, a gente vem vendo surtos anuais de Nipah nessa região. Então, na Índia, a gente teve em 2023, a gente tem alguns poucos casos relatados em outros países nesse meio tempo, mas sempre com essa característica, poucos casos isolados naquele perímetro ali geográfico bastante definido, e embora tenham essas características, toda vez que aparece o Nipah, a gente fica sempre com muita apreensão sobre o que vai acontecer com ele. Eu só queria mencionar aqui, para as pessoas terem uma ideia, no auge da pandemia da Covid, a maior letalidade que a gente teve foi em torno de 6%. Só que como a gente teve um número de casos muito grande, a gente acabou vendo um número de óbitos igualmente medonho. Mas no caso do Nipah, não, a gente está falando entre 40% e 75% de letalidade, a depender das condições do paciente e da assistência que ele consegue receber naquele momento. E ainda assim, mesmo aqueles que sobrevivem, sobrevivem com altas chances de sequela. Sequelas neurológicas, sequelas de comportamento, a chance de encefalites, que são infecções do sistema nervoso central que acontecem nesses casos mais devastadores do Nipah. Nas pessoas que sobrevivem, existe a chance de ter esta encefalite de uma maneira mais tardia, ou mesmo de repetição. Então, é de fato uma daquelas doenças que a gente lamenta a existência assim, num nível visceral. Sim, doutora Luana, você explicou que é uma transmissão que acontece principalmente em animais, né? Ela é zoonótica. Quando a gente vê as reportagens a respeito do Nipah, falam muito desses morcegos frutíferos. São espécies que não existem no Brasil, na verdade. Acho que isso é importante esclarecer também, né? Como é que acontecem, como é que essas infecções elas são transmitidas para seres humanos? A gente tem três formas principais, né? Esses morcegos específicos, esses frugívoros, a gente tem morcego frugívoro no Brasil, mas esses especificamente que transmitem o Nipah, a gente não tem. São chamados morcego-raposa, são aqueles com carinha de cachorrinho mesmo, que são muito grandes e tal. Então, existem três formas de ter contato com o vírus Nipah. Uma é através dos morcegos, que hoje são os animais mais implicados nesse contexto. Eu falei porcos lá no começo, mas os morcegos são os mais implicados nessa questão da transmissão para pessoas. E aí basta ter contato com esses animais infectados ou com as suas secreções ou com as suas carcaças, ainda que, né, animais mortos, enfim, de uma maneira não protegida, isso é suficiente para a gente ter contato com essas secreções e eventualmente se infectar com o vírus. A segunda forma é ter contato com alimentos contaminados. Então, muitas pessoas não, né? Dentro desse contexto, muitas, mas algumas pessoas se infectaram através da ingestão de frutas semi-comidas, por exemplo, né? Pega ali uma fruta numa árvore ou no chão, que ela foi mordida, por exemplo, por um morcego desse, isso é suficiente para ali ter a saliva desse morcego, ou eventualmente ter alguma coisa contaminada com a sua urina ou suas fezes. E a terceira forma é de pessoa a pessoa. Mas essa forma de pessoa a pessoa, como eu mencionei, ela é mal adaptada, ela é ruim, ela precisa de uma proximidade muito grande entre as pessoas e o contato com essas secreções dessas pessoas para que haja a chance dessa infecção. É diferente, por exemplo, da Covid, cuja transmissão aérea é muito bem adaptada e foi por aerossol, quer dizer, partículas que ficam em suspensão, que chegam a mais pessoas. Neste caso, é bem diferente. E aí é aquela combinação que eu mencionei. A doença mata muito, a capacidade de transmissão ela é baixa, então a gente não vê isso espalhando com facilidade. Também é importante dizer que no nosso auge da Omicron, com a maior transmissibilidade da Covid, a gente via uma única pessoa infectada transmitindo para cerca de 8 pessoas. Uhum. No caso do Nipah, uma única pessoa transmite para menos de uma pessoa.
Então, vocês veem que a tendência é reduzir o número de casos e não aumentar o número de casos. Mas, de novo, isso é o que a gente está falando aqui hoje, tá, Gabriela? Hoje. Por isso que é preciso ter uma vigilância muito bem adaptada, muito sensível para a gente acompanhar esse tipo de situação. Excelente essa comparação com o vírus da Covid. Eu estava vendo que nenhum dos mais de 190 contatos dessas duas pessoas infectadas na Índia testou positivo ou então apresentou algum sintoma dessa doença. Então, eu queria entender um pouco por que as autoridades de saúde entraram em alerta. É por conta dessa questão da letalidade mesmo? Porque acho que num momento como esse acontece muito de ter um pânico, principalmente porque a gente teve uma pandemia. Então, as pessoas ficam muito preocupadas realmente com o potencial de transmissão que é baixo, como você está explicando aqui, né, doutora Luana? Mas é super natural, né, que fiquemos todos, na verdade, sempre Claro. alertas, né? Acho que o trauma que a gente viveu é um trauma que não pode ser negado nunca, e é preciso que a gente reverta isso, então, em ações de vigilância de fato. Então, o que acontece ali? Toda vez que a gente tem casos do Nipah, porque existe uma janela importante de tempo de incubação, que vai até 14 dias. Para lembrar as pessoas, tempo de incubação é aquele tempo que leva entre a pessoa entrar em contato com o patógeno, no caso aqui o vírus, e começar a ter sinais e sintomas dessa doença. Então, no caso do Nipah, a gente está falando de uma média de 14 dias. Então, dentro desses 14 dias, as pessoas podem estar infectadas e entrar em contato com outras pessoas de uma maneira mais íntima, de novo, né, como eu mencionei, e com isso, eventualmente transmitir o vírus. Por isso que tem aí mais de 190, se eu não me engano, a minha última contagem era de 196 pessoas em isolamento, sendo testadas por todo esse período a partir do contato com os casos índice lá. E é interessante que esses dois casos que foram confirmados, eles tinham entrado em contato com pacientes com Nipah, mas eles não tinham testado positivo. Então, eles só foram, de fato, apresentar sintomas lá na frente. Então, houve uma janela em que eles já estavam infectados e acabaram não sendo reconhecidamente infectados nesse momento. Por isso, 196 pessoas neste processo de monitoramento. Mas, desde então, também é importante, nenhuma pessoa extra foi adicionada a esse círculo de monitoramento. Então, as barreiras elas estão funcionando, outros países, inclusive, também levantaram suas próprias barreiras, né, com relação ao Nipah, e aí, com essa estrutura montada, a gente fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. Mas, de novo, a gente está no começo de 2026, toda vez que isso acontecer, a gente tem que ter uma reavaliação de toda essa estrutura, um reentendimento de em que pé está esse vírus, principalmente porque, como você mencionou, e a gente já falou aqui, mata muito, é a principal preocupação. Segundo, a gente ainda não tem, infelizmente, um tratamento específico para ele, muito menos uma vacina disponível para poupar essa população. Então, como a gente não tem grandes ferramentas, a gente depende de fato da vigilância e de um sistema que funcione para isso. É justamente isso que eu queria te perguntar, doutora Luana, se tem tecnologias de vacinas que estão sendo testadas hoje contra o Nipah, quais são, se existe algum tipo de tratamento, e aliás, acho que dá aqui, nessa sua resposta, para também explicar um pouco sobre essa questão dos sintomas, né? O que as pessoas sentem, quais são os mais graves, né? Se tem uma gradação desses sintomas também. Claro. Bom, primeiro, a gente não tem vacina disponível, mas existem algumas vacinas em processo de desenvolvimento contra o Nipah. E elas são de tecnologias diferentes. A gente tem desde vírus atenuado até subunidade proteica, como a gente fala, ou mesmo essas plataformas novas de mRNA. O que acontece é que elas estão ainda num estágio bastante precoce do seu desenvolvimento, e há um segundo problema que, quando a gente cria uma vacina, a gente precisa testar a validade dessa vacina. Como esse vírus ele é um vírus raro, veja, a gente está falando aqui de 2 casos que levantaram todo esse processo, e a gente está vendo tantos outros, quase 200 outras pessoas sendo monitoradas sem nenhum outro caso, fica difícil da gente atestar a eficácia, a efetividade dessa vacina em campo se a gente tem muito poucos casos da doença. Então, a própria metodologia ela vai precisar sofrer algumas alterações nesse período para que a gente consiga ter um pouco mais de condições de apresentar isso como, de fato, uma ferramenta efetiva contra essa doença.
Com relação ao tratamento, eu mencionei, a gente não tem nenhum tratamento disponível específico, é só o que a gente chama de suporte. Então, conforme o paciente vai apresentando os seus sintomas, a gente vai caminhando com ele e esperando que esse suporte ajude a natureza a, né, a levá-lo para o melhor desfecho possível. Com relação a sinais e sintomas, né, você tem o Unipar, na verdade, ele pode fazer desde doença subclínica, que a pessoa nem sabe que teve, por incrível que pareça, até casos que têm esse desfecho fatal, infelizmente, e eles são muitos dentro desse contexto. Quais são os primeiros sintomas? Para variar, como grande parte das doenças virais, são aquilo que a gente sente e hoje a gente caracteriza como sintomas gripais. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, enjoo, enfim, aqueles sintomas que são bastante genéricos e pouco discerníveis na sua origem entre uma etiologia e outra. O problema é que o Nipah, ele evolui de uma maneira rápida. Ele começa assim, mas logo naqueles casos, obviamente, que vão evoluir para a gravidade, ele provoca no nosso organismo uma inflamação muito intensa. E ela é especialmente intensa no sistema nervoso central, quer dizer, no cérebro e nos órgãos anexos. E com isso, ele começa a fazer sintomas que são pertinentes a isso. Então, a gente vê convulsões, alteração de estado de consciência, e isso evolui muito rápido, coisa de 24 a 48 horas, o paciente já vai para uma situação devastadora e a óbito. É bastante rápido isso tudo. Então, a única coisa que a gente faz é cercar ali, tentar ajudar nesse contexto da inflamação, principalmente, mas não temos uma medicação específica contra a doença. E doutora Luana, pelo que eu entendi da sua explicação, esses surtos que já aconteceram nesses países, acontece que hoje eles têm protocolos de emergência, então eles conseguem detectar, agir rapidamente também para controlar a situação, né? E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, faz esse acompanhamento, até por isso que a OMS se pronunciou diante desses casos que apareceram na Índia, é isso, né? Mais ou menos por aí. Exatamente isso. Tem uma coisa que é importante: a gente pode não ter tratamento ou vacina, mas a gente tem exames confirmatórios de Nipah. Então, a gente tem PCR, como a gente teve para a Covid e a gente tem para outras doenças. A gente tem essa tecnologia também adaptada para o Nipah, em que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e, com isso, colocar essas pessoas dentro desse sistema de contenção de infecção, né, de controle de infecção. E sim, tudo isso tem que ser sempre monitorado, tanto pelo próprio país, quanto pelos seus vizinhos, porque, enfim, é um quadro que é bastante grave, e é por isso que a OMS também tem em seu radar infecções pelo Nipah, por conta do contexto todo que essa infecção provoca. E é por isso que é tão importante a gente ter um órgão, só para deixar isso aqui registrado, como a Organização Mundial da Saúde, que faz essa equalização de conhecimento entre todos os países, tanto de uma maneira técnica quanto de uma maneira de comunicação para as pessoas, porque sem este órgão a gente ficaria absolutamente dependente de uma comunicação direta com um país que nem sempre consegue ter informações ou ser transparente o suficiente para nos permitir nos prepararmos para essas situações. E aí é muito triste a gente vendo uma organização como a OMS, que faz isso e muito mais, sendo desmantelada e sofrendo tanto. É um sinal muito ruim para o nosso futuro. Então, se você tem a informação correta, você consegue adaptar suas expectativas, né? Fazer aquilo de uma maneira real, com o pé no chão. Olha, onde eu tenho que me preocupar, onde eu tenho que investir minha energia, o que eu tenho que fazer para me proteger. Quando esta habilidade ou essa possibilidade é tirada de você, né, quando ela é substituída pela informação falsa ou pelo pânico sem fundamento nenhum, né, por essas coisas que a gente infelizmente vê, aliás, no caso do Nipah, é quase que um fetiche brasileiro o carnaval, né? Então, o que você vê de mensagem assim, o Nipah está chegando, ninguém quer que você saiba porque não querem cancelar o carnaval, é uma coisa tão fora de propósito, né? Denota um desconhecimento tão grande, mas mais do que um desconhecimento, denota uma tremenda falta de empatia e talvez dolosamente uma intenção de prejudicar as outras pessoas em prol de algum benefício próprio, que é o que a gente mais vê, né? As pessoas espalhando notícias falsas de modo a conseguir algum benefício, seja ele
financeiro, perdão, seja ele eleitoral, seja ele de poder, o que quer que seja, porque quanto mais confusa uma população, mais ela busca, talvez, por uma explicação simples e palatável. Né? Então, isso é trágico, principalmente para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que já não têm acesso a grandes coisas e ainda são enganadas com informações incorretas. Mas elas não são as únicas a serem vítimas disso. Né? A gente, infelizmente, no Brasil, vê gente que, teoricamente, tem estudo também ou caindo nessas informações falsas ou mesmo promovendo essas informações falsas. Então, esse é um outro contexto que vale toda uma outra conversa, mas eu acho que a gente não tem muita escapatória dele enquanto a gente não classificar informações falsas com vistas a algum benefício, seja ele financeiro, seja ele eleitoral, enfim, como um crime contra a saúde pública. Com certeza, isso é muito importante e acho que um dos motivos de eu querer trazer esse assunto aqui no programa, doutora, é justamente esse, para esclarecer a situação e para diminuir esse pânico que pode, inclusive, ser muito agravado por essa disseminação de notícias falsas. Até o próprio Ministério da Saúde do Brasil se pronunciou sobre isso e acho que é importante deixar claro aqui, trazer esse adendo, né? Dizer que o risco do vírus chegar ao nosso país é considerado baixo, a propagação também em relação aos outros países está controlada, porque conforme a gente estava conversando aqui, existe uma detecção e uma contenção dessa situação. Eu acho que esse reforço também é necessário para que as pessoas se sintam mais seguras em relação a isso, né? Sem dúvida, mas veja que provocar um pronunciamento do Ministério da Saúde já significa, não sei se as pessoas conseguem pensar isso assim dessa maneira, mas já significa que nós estamos gastando recurso público para um pronunciamento, quer dizer, pessoas estão trabalhando ali, uma peça é feita, aquilo é publicado, enfim, há um sequestro de algum grau de recurso para lutar contra informações incorretas, né? Enfim, então isso é sempre problemático. No caso do Nipah, ok, a gente está falando de uma coisa com características específicas que são ameaçadoras e amedrontadoras, é compreensível, está claro. Mas quando a gente está falando de coisas que são muito óbvias e repetidas à exaustão, pelo menos pelos últimos 5 anos, o grau de gasto de recurso público para enfrentar esse tipo de situação poderia estar sendo refletido para o bem da população em, por exemplo, provisão de serviços. E, doutora Luana, para a gente fechar a nossa conversa, eu quero te ouvir um pouco sobre esse acompanhamento que já há bastante tempo você tem em relação a pandemias. Já ouvi você falar sobre essa vigilância que precisa continuar, não pânico, isso é importante, mas entender que é uma questão de imprevisibilidade que a gente tem em relação a outra pandemia surgir, mas que essa geração provavelmente vai ter outras ainda. Então, os órgãos, as organizações, né, a OMS tem que estar fortalecida diante disso, o próprio Ministério da Saúde ainda tendo que combater notícias falsas no meio de tudo isso, como a gente está conversando aqui. Então, queria te ouvir um pouco sobre essa necessidade da vigilância e, por outro lado, do fortalecimento dos nossos organismos de saúde diante disso. Então, quanto mais a gente agride a saúde ambiental ou a saúde animal, mais a gente se coloca em risco de enfrentar problemas graves, porque saúde animal, saúde do meio ambiente e saúde humana são uma coisa só. A gente usa um conceito para explicar isso que se chama saúde única. Então, esses 3 pilares, eles são referentes a uma única circunstância. Então, se a gente derruba árvores, se a gente avança a fronteira agrícola, se a gente aumenta o aquecimento global e a gente força o derretimento de geleiras, a gente desarmoniza ou desequilibra os meio-ambientes, aquilo que estava contido, que estava organizado ali sem nos afetar, acaba chegando até a espécie humana. E aí a gente não tem como lidar com isso, mesmo com todos os investimentos possíveis, né? A gente vai enfrentar ondas sucessivas de contato com esses micro-organismos, os quais a gente não conhece, ou com micro-organismos que já estão por aí, mas a gente insiste em agir de uma maneira ruim. Então, enquanto a gente fizer isso, o nosso risco vai estar lá e ele só vai se agravar.
A gente precisa não só ter a vigilância, como tomar medidas para frear esse tipo de ocupação deletéria para o planeta e para a gente, porque, de novo, enquanto a gente não fizer isso, a gente não diminui o nosso risco, mas a gente também precisa ficar de olho naquilo que a gente já superou ou já tinha superado e agora retorna. Um exemplo é o sarampo. O sarampo é uma doença que as pessoas talvez não tenham essa lembrança, e é trágico, né? Porque a sensação que a gente tem é que a gente supera os micro-organismos, mas a gente perde para a memória, né? A ausência de memória. Então, o sarampo é uma doença que já matou milhões e milhões de crianças ao redor do mundo até que a sua vacina fosse amplamente distribuída e aplicada pelo mundo. Mas agora a gente está aqui de novo, né, com as Américas perdendo o seu certificado de livres da circulação desse vírus, os Estados Unidos com o maior número de casos em 30 anos. Nós aqui no Brasil, a gente ainda está segurando as pontas, mas a gente tem uma vacinação contra o sarampo aquém dos 95% que a gente precisa. Então, a gente está o tempo todo sob risco de reintroduzir esse vírus no nosso país. A Europa está nessa situação. Então, veja, estupidez, ela tem passaporte diplomático, tá certo? Ela percorre o mundo inteiro. E isso também nos coloca sob um grande risco. A ideia da informação correta e da formação correta, não é só da informação, mas da formação que permite que essas pessoas entendam o que está sendo dito, absorvam isso e mudem o seu comportamento, isso precisa acontecer com urgência. Se a gente não prestar atenção nisso, não adianta o sistema de vigilância mais sofisticado do mundo, a gente vai ter perdas completamente desnecessárias nesse caminho. É isso, doutora Luana, muito obrigada, sempre um prazer te receber em um cenário pós-Covid. A gente sempre fica muito apreensivo, né? Isso desperta realmente um trauma coletivo na gente e trazer essas evidências científicas, a ciência, eu acho que é fundamental para a gente poder combater esse pânico, enfim, e a desinformação também. Muito obrigada, é um prazer. Obrigada a vocês, eu estou sempre à disposição. Um abraço a todos, saúde. Um abraço. Saúde também, querida. Obrigada. Trazer aqui também você como nosso convidado para participar do replay do Mapa da Mina. Na semana passada, a gente trouxe aqui no ICL as previsões para a economia para 2026, para você saber exatamente onde colocar o seu dinheiro, onde você pode investir sem risco, sem cair num golpe ou numa fraude como essa que a gente tem acompanhado do Banco Master. Então, para você se sentir seguro e entender o cenário econômico também, onde você está pisando. Vai em detalhesicl.com.br, deixe o seu e-mail que você vai receber o replay da nossa aula para você que já assistiu ou para você que quer assistir de novo. É a sua oportunidade também de poder acompanhar a previsão para 2026. E a gente segue aqui na nossa programação do YouTube. Você fica agora com o Mercado Investimentos com a Débora Maganha. Depois tem o Rolê ICL. Lembrando que você também pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Uau, que evento foi o Mapa da Mina, dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um
novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.